dia, alunos e alunas da Pedagogia EAD Mackenzie. Hoje nós vamos tratar dos fundamentos legais da educação inclusiva, trazidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 93/94/96, atual lei maior da nossa educação. A educação especial na LDB, de número 93/94/96, ela é tratada especificamente nos artigos 58 ao artigo 60. De pronto, é importante que vocês compreendam que no estudo da evolução do próprio atendimento realizado pela educação especial na educação brasileira, a própria proposta de política da educação especial, quando a gente compara com o que é trazido na LDB 93/94 de 1996, há de se pontuar um avanço significativo no que diz respeito à conquista desse espaço legal na lei maior da nossa educação. Anteriormente, na legislação educacional, a educação especial ela era tratada em um único artigo, o que muda radicalmente na atual LDB, que ela ganha um capítulo, e nesse capítulo, né, dos artigos 58 ao artigo 60, que vai trazer aquilo que é fundamental e que passou a orientar todas as transformações no que diz respeito aos alunos sujeitos da educação especial. Então, nós vamos fazer uma passagem por esses artigos e traçar alguns comentários, ou tecer alguns comentários que são muito importantes para nós da educação, independentemente de atuarmos de uma forma mais específica na educação especial ou na educação regular. Então, com isso, eu estou querendo afirmar para vocês que, embora nós vamos tratar nessa videoaula da educação especial, no modelo educação inclusiva, é importante que compreendamos que a educação inclusiva ela tem uma abrangência muito maior, mas houve a necessidade de reservar um espaço específico para tratar da educação inclusiva de um segmento específico da criança, do jovem, do adulto que frequenta a escola brasileira. Então, vamos nos encaminhar para o estudo desses artigos, não é? E aqui nós temos a última versão, a capa da última versão, da versão atualizada da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que ela está na sua 9ª edição. E o que nós temos, que nós poderíamos colocar para vocês enquanto bases, enquanto documentos que subsidiaram a atual política de educação especial e inclusiva. Nós temos 2 documentos internacionais que foram fundamentais e continuam sendo fundamentais para pensarmos a proposta de encaminhamento da educação especial inclusiva brasileira. E esses 2 documentos internacionais, eles foram produzidos na década de 1990, inicialmente com a publicação da Declaração Mundial sobre Educação para Todos, que aconteceu na Tailândia, em Jomtien, que foi um documento que inicialmente começou a orientar toda a revisão da política educacional brasileira. Na sequência, 4 anos após, nós tivemos a publicação da Declaração Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, Acesso e Qualidade. Esse documento ele é conhecido, né, ou denominado por nós, educadores, pelos professores da educação, como Declaração de Salamanca, porque ele foi produzido, né, a partir de uma conferência que aconteceu em Salamanca, na Espanha, e de uma forma reduzida passou a ser denominado como Declaração de Salamanca. Então, reitero, né, para pensarmos toda a política e todo o encaminhamento dessa política brasileira no que diz respeito à educação especial, esses 2 documentos foram fundamentais, e especialmente a Declaração de Salamanca, não é, de 1994. Nós temos, na Declaração de Salamanca,
uma afirmativa bastante importante, que vai tratar, não é, especificamente das pessoas com necessidades educacionais especiais. E é importante que compreendamos que quando a Declaração de Salamanca faz referência às pessoas com necessidades educacionais especiais, ela está se referindo aos alunos com quadros de deficiências, com quadros de transtornos globais do desenvolvimento e crianças com superdotação. Então, os sujeitos da educação especial, tanto na legislação brasileira, como nesse documento, Declaração de Salamanca, eles são referidos como os alunos com quadros de deficiência, com quadros de transtornos globais de desenvolvimento ou crianças com superdotação. E o que se propõe em relação a essas pessoas, alunos, jovens, adultos, com as chamadas necessidades educacionais especiais? O que se defende é que esses alunos devem ter acesso à escola comum, à escola regular, e que deve integrar, né, numa pedagogia centralizada no próprio sujeito. Isso é uma mudança de paradigma muito importante no que diz respeito ao atendimento específico no processo de escolarização desses segmentos, pessoas com deficiência, pessoas com transtornos globais do desenvolvimento e pessoas, né, crianças, jovens, adultos, com quadros de superdotação ou altas habilidades, como a legislação denomina. Então, centralizar, né, a pedagogia, centralizar o modelo educacional, as propostas pedagógicas na criança, significa eu olhar para essa criança e enxergá-la nas suas potencialidades e não nas dificuldades, nos defeitos. Então, é uma mudança importante, uma mudança paradigmática, como é referida nos documentos, né, nas pesquisas que são produzidas na área da educação especial. Então, vamos verificar, vamos conhecer os artigos, né, da Lei Maior da nossa educação, que tratam da educação especial neste modelo de educação inclusiva. Inicialmente, no artigo 58, nós temos uma definição de educação especial. E o que é importante destacar nessa definição de educação especial é que ela é compreendida na legislação, e já era compreendida antes, né, isso não é alguma coisa que vem com a atual LDB, como uma modalidade de ensino. O que significa isso? Que a educação especial, ela não se constitui numa etapa ou num nível de ensino, mas numa forma da educação acontecer quando direcionada para esses alunos, como eu já havia dito, ou com deficiência, ou com quadros de transtornos globais do desenvolvimento, ou mesmo o aluno com superdotação. Ela deve acontecer no interior da educação infantil, dos anos iniciais e dos anos finais do ensino fundamental, do ensino médio e no próprio ensino superior. Então, a colocação, não é, ou a definição da educação especial como uma modalidade de ensino significa que ela transpassa, não é, que ela deve ser compreendida no interior do próprio sistema educacional, integrada às suas etapas e às suas modalidades. E aí os sujeitos nós temos aí no próprio slides, não é? Que eu já havia colocado para vocês, são esses segmentos com quadros específicos de desenvolvimento. Ainda no artigo 58, nós temos no parágrafo 1º um conceito bastante importante, que são os serviços de apoio especializado. O que significa isso, né? Como nós temos aqui no artigo, haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades da clientela da educação especial. O que significa isso? Significa que, para que a inclusão dos sujeitos da educação especial possam acontecer no ensino regular, faz-se necessário implementar serviços de apoio, que daqui a pouco, ainda no decorrer da aula, nós vamos entender um pouco o que significa
o que significam esses serviços de apoio especializado. No parágrafo 2, nós temos que o atendimento educacional especializado, ele deve ser feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que em função das condições específicas do aluno, não for possível a sua integração nas classes comuns do ensino regular. Um ponto importante para nós compreendermos esse modelo de educação inclusiva trazido pela LDB a partir dos fundamentos dos dois documentos que eu citei inicialmente, a Declaração Mundial sobre a Educação para Todos e a Declaração de Salamanca. A legislação defende que o caminho possível para incluir esses alunos, né, da educação especial na escola regular só é possível se serviços de apoio forem disponibilizados, forem estruturados e organizados dentro dessa escola. Quando começa, né, como nós temos ali no parágrafo 3º, ainda do artigo 58, quando que essa educação especial deve ser disponibilizada para o alunado da escola brasileira? Já a partir da educação infantil. Né? Então, hoje, em função da própria mudança da LDB, que incorpora a educação infantil como integrante do Sistema Nacional de Educação, mais especificamente da educação básica, e se defende a inclusão como um princípio, então subentende-se que a criança com necessidades educacionais especiais e sujeitos, portanto, da educação especial, ela tem direito a todo e qualquer suporte necessário para a sua aprendizagem, para o seu desenvolvimento, já a partir da educação infantil, o que foi uma conquista bastante importante na nossa legislação. Dando sequência, eu proponho agora uma pequena interrupção. Peço que vocês acessem ao link que está na tela e assistam ao vídeo. Após o vídeo, não é? Voltamos então aos artigos da LDB que tratam especificamente da educação especial, e no caso o artigo 59. O que nós temos no artigo 59? Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, um conjunto de providências e de iniciativas específicas para que possa contemplar as necessidades específicas do alunado. Em que sentido? A escola, para poder se ajustar, para poder se programar, para poder rever sua proposta pedagógica, ela tem que pensar na diversidade, que é uma marca da criança da escola brasileira, não é? E pensar, né, no currículo, nos métodos, nas técnicas, nos recursos educativos que devem ser organizados de forma específica para atender às necessidades da sua clientela. O que significa isso? Vou dar um exemplo. Então, se a escola tem, né, nas suas classes, ou, né, no número maior ou no número menor, crianças surdas frequentando o ensino regular, ela precisa ter um intérprete de Libras dentro da sala de aula, para poder dar suporte para o professor e dar suporte para a própria criança, para que ela usufrua, né, daquele trabalho curricular que está sendo disponibilizado para os alunos da classe. A mesma coisa ocorre se nós pensarmos numa criança cega. Então, ela precisa aprender o braille, ela precisa ter um professor de suporte ao professor do ensino regular, que domine o braille para poder garantir o uso do braille pela criança e que o professor possa, através do intérprete, acompanhar a evolução, compreender as dificuldades eventuais que essa criança possa ter no processo educacional. No inciso 2, né, do artigo 59, a legislação prevê a terminalidade específica para aqueles alunos que não conseguirem atingir o nível mínimo exigido para a conclusão do ensino fundamental. O que significa isso? Quer dizer, a escola vai se empenhar ao máximo, oferecendo e disponibilizando todos os recursos necessários para atender às necessidades daquela criança, e vai chegar um momento, né, ou pode chegar um determinado momento, que a escola define que todas as possibilidades e a exploração de todos os recursos
ao alcance da escola já foram utilizados e que aquele aluno não é, vai precisar de ser encaminhado para um outro programa, um programa de preparação para trabalho e que dá por encerrado o ensino fundamental. Então, aí é uma documentação específica que a escola precisa preparar, acompanhada, né, por relatórios, atestando uma terminalidade específica num tempo diferente de duração do ensino fundamental que as demais crianças têm. Então, esse é o termo terminalidade específica. Mas, por um outro lado, se a criança com deficiência, no caso a deficiência intelectual, que é mais provável de ter a sua terminalidade específica para a conclusão do ensino fundamental. Então, se o ensino fundamental, a previsão de duração é de 9 anos, e a criança está há 10, 11, 12 anos, mas não conseguiu atingir aqueles objetivos e metas mínimas estabelecidas para o ensino fundamental, essa terminalidade será definida e a criança interrompe ou encerra o ensino fundamental mediante o encaminhamento para um outro programa. Mas pode acontecer também, em se tratando de criança com altas habilidades ou superdotação, a escola tem a possibilidade de acelerar o processo de escolarização da criança, mediante provas, mediante avaliações pedagógicas, com acompanhamento da equipe escolar, do supervisor e escolar. Essa criança, ela pode ser, o processo dela, ao longo dos anos, ele pode ser acelerado. Então, ela pode ir à frente da série em que ela está cursando. Então, está no terceiro ano da série ou ano, né? Está no terceiro ano e está mostrando um desempenho acadêmico de excelência, com condições de dar conta dos conteúdos, por exemplo, do quarto ano ou do quinto ano. E isso será decidido mediante uma avaliação pedagógica de responsabilidade da escola e de toda a sua equipe. Então, a lei prevê terminalidade específica, repito, para criança sem condições que mostrou ao longo do processo de escolarização, dificuldade de dar conta de todos aqueles conteúdos previstos para o ensino fundamental. E, por um outro lado, há a possibilidade de acelerar para aqueles alunos que têm uma capacidade cognitiva e mostra uma condição que se enquadra naquilo que se denomina de superdotação ou altas habilidades. Então, percebam vocês que a previsão, né, ou o reconhecimento da diversidade, ele é acompanhado pela legislação por medidas específicas para contemplar necessidades específicas. Aqui tem um ponto bastante importante no inciso 3º do artigo 59, que trata da formação do professor. A legislação da educação especial, nessa perspectiva da educação inclusiva, trazida nesses artigos da LDB e retomada em outros textos legais produzidos pelo MEC, ela prevê 2 perfis de professores para poder garantir o processo de inclusão da criança da educação especial. O professor do ensino regular, que ele deve ser capacitado para o atendimento à diversidade do alunado, e o professor especializado, que, como o próprio nome diz, ele é um especialista, ele se especializou em educação especial, ou ele se especializou em deficiência intelectual, ou em deficiência visual, ou em surdez, ou mesmo na superdotação. Então, são 2 as figuras, ou 2 os perfis dos docentes para atuarem na educação especial. O professor do ensino regular, que tem lá a sua classe com todos os alunos, que ele deve ser capacitado. Capacitado no curso de formação inicial, no curso de pedagogia, e continua essa capacitação pela própria escola, pelo próprio sistema educacional, pelas redes, e o professor especializado, que além da formação de pedagogo, ele deve ser um especialista em algumas das áreas da deficiência, ou mais recentemente, existe a possibilidade de se especializar em educação especial. Existe ainda, né, como trazido no artigo 59, no inciso 4º,
a educação especial direcionada para o trabalho. As escolas, os sistemas, tanto municipais quanto estaduais de ensino, pelo menos no estado de São Paulo, têm feito parcerias com escolas especializadas da comunidade para disponibilizar para os alunos que concluíram o ensino fundamental ou mesmo concluíram o ensino médio, programas específicos de preparação para o trabalho. Então, a legislação, né, uma lei que trata de todo o Sistema Nacional de Educação, a formação para o trabalho, ela é uma das finalidades, né, dessa educação, e essa formação ela é pensada também como um aspecto importante para o sujeito da educação especial e que precisa ser contemplado por meio de programas específicos. E um ponto ainda importante, que está no inciso 5º do artigo 59, é que todos os programas que são disponibilizados pelos governos, pelo próprio MEC, ou ações que são desencadeadas pela própria escola em benefício dos alunos que não são sujeitos da educação especial, os alunos da educação especial têm direito de ter acesso a todo o programa, a todo o serviço pensado, planejado e acionado para os demais alunos. Então, a escola não deve, não pode, porque contraria um preceito constitucional, né, de garantia e de respeito aos direitos de todos, a tudo aquilo que é oferecido aos demais alunos. No último artigo da LDB, né, o artigo 60, que trata da educação especial, há um ponto relevante a ser destacado, que é a possibilidade dos sistemas de ensino, sistemas estaduais, sistemas municipais, sistemas federais, poderem contar com a participação das instituições especializadas, que a partir deste modelo de educação inclusiva, passaram a funcionar também como serviços de apoio à inclusão do aluno no ensino regular. Então, se temos o professor especializado, o professor capacitado, intérprete de Libras, intérpretes de Braille, enfim, né, todos os recursos necessários que podem ser oferecidos pela própria instituição escolar, pelo próprio sistema, existe a possibilidade de, mediante convênios com as instituições especializadas, essas instituições também oferecerem serviços de apoio especializado ao aluno da educação especial. E aí nós temos um documento de bastante importância, que são as diretrizes curriculares nacionais para educação especial na educação básica, um documento publicado pelo MEC em 2001, né, a LDB é de 96, portanto, 5 anos após, nós tivemos essas diretrizes publicadas. E um ponto relevante dessas diretrizes é a forma como conceitua a educação especial. Então, nós vimos que a LDB, no seu artigo 58, ela traz a educação especial como uma modalidade de ensino. E o documento Diretrizes Curriculares, especificamente para a educação básica, né, no modelo de educação inclusiva, vai definir a educação especial como um processo educacional, né, que se define, que se configura a partir da elaboração da proposta pedagógica da escola. O que significa isso? Que a responsabilidade pela inclusão do aluno sujeito da educação especial no ensino regular, ele não é apenas do professor. A escola, já no seu processo de planejamento, de organização do seu trabalho para os alunos, né, que a frequentam, ele deve prever o serviço de educação especial já na proposta pedagógica. E aproximando mais da sala de aula, né, do trabalho específico dos professores e da equipe, mas um trabalho mais próximo dos alunos, há um ponto de máxima relevância que eu quero deixar marcado aqui nesse encontro nosso hoje, nessa videoaula nossa. Que nós, professores,
não podemos fazer uma leitura direta entre aluno com deficiência e necessidades educacionais e especiais. Se o aluno tem ou não uma necessidade educacional especial, essa necessidade ela deve ser definida mediante um processo de avaliação realizado pela própria escola. O que significa que o aluno pode ter uma deficiência, vamos dar um exemplo de um aluno com quadro de paralisia cerebral, que os prejuízos são nos membros inferiores. E esse aluno pode até, eventualmente, ser usuário de cadeira de rodas, mas do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista dos processos de aprendizagem, não há nenhum impedimento para que esse aluno participe do processo educacional pensado para o conjunto da classe. Então, ele tem uma deficiência, mas ele não apresenta necessidades educacionais especiais. Então, essa dissociação entre quadros de deficiência e necessidades educacionais especiais, ela é um ponto altamente relevante para nós, professores, que vamos atuar nas escolas. Há um outro ponto, né, importante a se acrescentar a essa observação que eu acabei de fazer, que não podemos fazer uma leitura direta entre quadros de deficiência e necessidades educacionais especiais, que diz respeito ao entendimento das dificuldades que, eventualmente, o aluno da educação especial ele possa apresentar de forma a configurar, não é, as suas necessidades como sendo especiais. Não é, o que eu quero dizer com isso? Não é qualquer dificuldade que a criança apresenta que vai configurá-la como sendo uma criança sujeito da educação especial. A legislação, quando trata, né, dos serviços educacionais especiais e das necessidades educacionais especiais desse aluno, né, a ponto de configurá-lo como sujeito da educação especial, ela está se referindo a dificuldades marcantes, a dificuldades acentuadas, porque dificuldades no processo educacional, toda e qualquer criança pode apresentar ao longo do seu percurso educacional. Quer dizer, faz parte do processo de aprendizagem, do processo de desenvolvimento, momentos de avanço, momentos de recuo, momentos de dificuldades em algum conteúdo, né, do currículo trabalhado pela escola. Então, quando nós estamos falando de necessidades educacionais especiais, do aluno sujeito da educação especial, né, ou mesmo do aluno com superdotação, que precisa de um currículo, de uma implementação do currículo para poder suprir as necessidades desse aluno. Essas necessidades do aluno, principalmente do aluno com deficiência intelectual, ela tem que se configurar como necessidades marcantes, necessidades mais sérias, né? É muito comum os professores, alunos, se referirem a todo e qualquer aluno com dificuldade no processo de aprendizagem como sendo um aluno da educação inclusiva. Então, nós temos que relativizar essa colocação e, para a legislação, compreender melhor de que necessidade a legislação fala e de qual aluno a legislação está tratando quando se refere aos alunos da educação especial. Eu gostaria de encerrar nossa videoaula deixando para vocês essa imagem. A imagem que retrata a compreensão e a forma como a educação especial ela é definida, ela é configurada em toda a legislação da educação brasileira, em especial, e como ponto de partida, na LDB de número 93/94/96. Né? A imagem mostra para nós, e eu reitero o que eu já havia dito no início da nossa aula de hoje, que eu não posso pensá-la como uma etapa, como um nível de ensino. Ela é uma modalidade, ela perpassa todo o sistema educacional brasileiro. Eu encerro nossa videoaula de hoje, cumprimentando a todos vocês, na expectativa de que a temática da educação especial, nesse modelo de educação inclusiva, ela mobilize, ela mexa com vocês a ponto de vocês compreenderem, enquanto futuros professores, o quanto que é importante para todos nós que estamos envolvidos com a educação, não importa em que etapa estejamos atuando ou iremos atuar, e que compreendamos
que falar em educação, falar em escola brasileira ou na sociedade brasileira é falar em diversidade. E a diversidade implica em pensar nas necessidades dos alunos com deficiência, com altas habilidades e nos alunos com quadros de transtornos globais do desenvolvimento. Me despeço, portanto, e até o nosso próximo encontro, que será, né, numa próxima videoaula.